Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension, e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura, nós vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. Hoje é o dia 98 e é o último dia antes de amanhã, onde teremos o nosso primeiro interlúdio messiânico, com o início do Evangelho de São João, amanhã. Mas hoje, dia 98, vamos ler 1 Samuel, capítulos 6, 7 e 8, e rezar o Salmo 86. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension, em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia católica que você preferir, mas a gente recomenda a Bíblia do Peregrino. Se você estiver interessado em acompanhar quais são os seus próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, você pode baixar o nosso plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal. É só apertar no botão ali de inscreva-se e ativar o sininho. É fácil. Mas como eu disse, nossa, que bênção, cara. Hoje é o dia 98. Vocês fizeram um ótimo trabalho, pessoal. De verdade, só queria dizer parabéns. Mas vamos ler 1 Samuel, capítulos 6, 7 e 8 e o Salmo 86. O primeiro livro de Samuel, capítulo 6. Devolução da Arca. A Arca do Senhor esteve em país filisteu por 7 meses. Os filisteus chamaram os sacerdotes e adivinhos, consultando-os. O que fazemos com a Arca do Senhor? Indicai-nos como podemos mandá-la ao seu lugar. Responderam: Se quiserdes devolver a Arca do Deus de Israel, não a devolvais vazia, mas pagando uma indenização. Então, se vos curardes, saberemos por que sua mão não nos deixava em paz. Perguntaram-lhes: Que indenização temos de lhe pagar? Responderam: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, um para cada príncipe filisteu, porque vós sofrestes a mesma praga que eles. Fazei imagens com os tumores e os ratos que devastaram o país, e assim reconhecereis a glória do Deus de Israel. Quem sabe o peso de sua mão se afaste de vós, de vosso país e de vosso Deus. Não sejais teimosos, como fizeram os egípcios e o faraó. Esse Deus os maltratou até que deixaram Israel partir. Agora, fazei uma carroça nova. Pegai 2 vacas que estejam criando e nunca tenham usado canga, e atrelai-as à carroça, deixando os bezerros presos no estábulo. Depois, pegai a arca do Senhor e colocai-a na carroça. Colocai num cesto junto à arca os objetos de ouro que pagais como indenização, e soltai a carroça. Prestai atenção. Se tomar o caminho de seu território e subir a Bet-Sames, é porque esse Deus nos causou esta calamidade terrível. Do contrário, saberemos que sua mão não nos feriu, mas foi um acidente. Assim fizeram. Pegaram 2 vacas que estavam criando, as atrelaram à carroça, deixando os bezerros presos no estábulo, puseram na carroça a arca do Senhor e a cesta com os ratos de ouro e as imagens dos tumores. As vacas tomaram diretamente o caminho de Bet-Sames. Caminhavam mugindo, sempre pelo mesmo caminho, sem desviar-se à direita ou à esquerda. Os príncipes filisteus foram atrás, até o confim de Bet-Sames. Os habitantes deste povoado estavam ceifando o trigo no vale. Ergueram os olhos e, ao ver a arca, alegraram-se. A carroça entrou no campo de Josué de Bet-Sames e parou aí. Ao lado havia uma grande pedra. Então o povo fez lenha com a carroça e ofereceu as vacas em holocausto ao Senhor. Os levitas tinham descarregado a arca do Senhor e a cesta com os objetos de ouro, colocando-os sobre a grande pedra. Nesse dia, os de Bet-Sames ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão ao Senhor. Os 5 príncipes filisteus ficaram observando e nesse mesmo dia voltaram a Acaron. Lista dos tumores de ouro que os filisteus pagaram como indenização ao Senhor. 1 por Azoto, 1 por Gaza, 1 por Ascalon, 1 por Gate, 1 por Acaron. Os ratos de ouro eram pelas cidades da Pentápole filisteia, incluindo praças fortificadas e aldeias desguarnecidas. E a grande pedra em que depositaram a arca do Senhor pode ser vista hoje no campo de Josué de Bet-Sames. Os filhos de Jeconias, apesar de verem a arca, não fizeram festa com os demais. E o Senhor castigou 70 homens. O povo ficou de luto, pois o Senhor os havia ferido com grande castigo. E os de Bet-Sames diziam: Quem poderá resistir ao Senhor, a esse Deus santo? Para onde poderemos enviar a arca, a fim de nos desfazermos dela? E mandaram este recado a Cariate-Jearim:
Os filisteus devolveram a arca do Senhor. Descei para buscá-la. Capítulo 7. Os de Cariate e Arim foram, recolheram a arca e a levaram a Gabaá, para a casa de Abinadab, e consagraram seu filho Eleazar para que guardasse a arca. Desde o dia em que instalaram a arca em Cariate e Arim, passou muito tempo, 20 anos. Todo Israel tinha saudade do Senhor. Samuel disse aos israelitas: Se vos converterdes ao Senhor de todo o coração, tirai do vosso meio os deuses estrangeiros, Baal e Astarte. Permanecei constantes com o Senhor, servindo somente a Ele, e Ele vos libertará do poder filisteu. Então os israelitas retiraram as imagens de Baal e Astarte e serviram somente ao Senhor. Samuel ordenou: Reuni todo Israel em Masfa e rezarei por vós ao Senhor. Reuniram-se em Masfa, tiraram água e derramaram diante do Senhor. Jejuaram nesse dia e disseram: Pecamos contra o Senhor. Samuel julgou os israelitas em Masfa. Os filisteus ficaram sabendo que os israelitas haviam se reunido em Masfa, e os príncipes filisteus subiram contra Israel. Ao sabê-lo, os israelitas ficaram com medo e disseram a Samuel: Não te cales, clama por nós ao Senhor nosso Deus, para que nos salve do poder filisteu. Samuel pegou um cordeiro de mama e o ofereceu ao Senhor em holocausto. Clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor o escutou. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus aproximaram-se para combater contra Israel. Mas nesse dia o Senhor enviou uma grande trovoada contra os filisteus e os desbaratou. Israel os derrotou. Os israelitas saíram de Masfa, perseguindo os filisteus, e os foram destroçando até abaixo de Bet-car. Samuel pegou uma pedra e a plantou entre Masfa e Sem, e a chamou Ebenezer, explicando: Até aqui o Senhor nos ajudou. Os filisteus tiveram de submeter-se e não tornaram a invadir o território israelita. Enquanto Samuel viveu, a mão do Senhor pesou sobre eles. Israel reconquistou as cidades que os filisteus haviam ocupado. Assim, de Acaron a Gate e seu território voltaram ao poder de Israel. E houve paz entre Israel e os amorreus. Samuel foi juiz de Israel até sua morte. Anualmente visitava Betel, Gilgal e Masfa, e aí governava Israel. Depois voltava a Ramá, onde tinha sua casa e costumava exercer suas funções. Aí ergueu um altar ao Senhor. Capítulo 8. Os israelitas pedem um rei, a monarquia. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como juízes de Israel. O filho mais velho chamava-se Joel e o segundo, Abias. Exerciam sua função em Bersabeia. Mas não se comportavam como seu pai. Atentos apenas a seus interesses, aceitavam subornos e julgavam contra a justiça. Então os conselheiros de Israel se reuniram e foram entrevistar-se com Samuel em Ramá. Disseram-lhe: Vê, estás velho e teus filhos não se comportam como tu. Nomeia para nós um rei que nos governe, como se faz em todas as nações. Samuel aborreceu-se porque pediam para ser governados por um rei, e começou a orar ao Senhor. O Senhor lhe respondeu: Atende o povo em tudo o que te pedirem. Não é a ti que rejeitam, mas a mim. Não me querem como rei. Eles te tratam como me trataram desde o dia em que os tirei do Egito, abandonando-me para servir outros deuses. Atende-os, mas avisa-os claramente, explicando-lhes os direitos do rei. Samuel comunicou a palavra do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. Estes são os direitos do rei que vos governará. Levará vossos filhos para alistá-los em destacamentos de carros e cavalaria, e para que andem à frente do seu carro. Ele os empregará como chefes e oficiais em seu exército, como aradores de seus campos e ceifadores de sua colheita, como fabricantes de armamentos e de peças para seus carros. Tomará vossas filhas como perfumistas, cozinheiras e padeiras. Vossos campos, vinhas e os melhores olivais, ele os tirará de vós, para dá-los a seus ministros. Nos vossos cereais e de vossas vinhas, exigirá dízimos para dá-los a seus funcionários e ministros. Levará vossos servos e servas, vossos melhores burros e bois, para usá-los em sua fazenda. Exigirá dízimos de vossos rebanhos, e vós próprios sereis seus escravos. Então gritareis contra o rei que escolhestes,
mas Deus não vos responderá. O povo não quis dar ouvidos a Samuel e insistiu. Não importa, queremos um rei. Assim seremos como os outros povos. Que o nosso rei nos governe e saia à frente de nós para lutar na guerra. Samuel ouviu o que o povo pedia e comunicou ao Senhor. O Senhor lhe respondeu: Atende-os e nomeia-lhes um rei. Então Samuel disse aos israelitas: Volte cada um para o seu povoado. Salmo 86. Dá ouvido, Senhor. Responde-me, pois sou um pobre e desamparado. Guarda a minha vida, pois sou fiel a ti. Salva o teu servo que em ti confia. Tu és meu Deus, tem piedade, dono meu, pois estou o dia todo a te chamar. Alegra o sentir do teu servo, pois meu sentir se eleva a ti. Porque tu, dono meu, és bom e perdoas. És misericordioso com os que te invocam. Escuta a minha súplica, Senhor. Dá atenção ao meu pedido por tua graça. No perigo eu te chamo, porque me respondes. Não há como tu entre os deuses, dono meu. Nem existem obras como as tuas. Todos os povos que fizeste virão prostrar-se em tua presença e honrarão teu nome, dono meu. Porque és grande e autor de maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, para que eu o siga com fidelidade. Unifica meu coração no respeito ao teu nome. Eu te darei graças de todo o coração, Deus meu, dono meu. Honrarei sempre teu nome, por tua célebre misericórdia comigo, porque livraste minha vida do abismo profundo. Ó Deus, gente soberba se levanta contra mim. Um bando violento atenta contra a minha vida, sem contar contigo. Mas tu, dono meu, Deus compassivo e piedoso, paciente, misericordioso e fiel. Olha para mim e tem piedade. Dá forças a teu servo, salva o filho de tua escrava. Dá-me um sinal propício, para que o vejam meus adversários e fiquem confusos, porque tu, Senhor, me auxilias e consolas. Pai do céu, tu és nosso auxiliador, és o nosso consolador, e, Senhor Deus, pedimos que também sejas nosso defensor, aquele que se levanta, declara e nos faz justos, porque não são nossas próprias obras, Senhor Deus, que nos tornam justos aos teus olhos. És tu, é a tua graça que nos deste, porque foste vitorioso na cruz, por ter se entregado por nós, Senhor Deus, fizeste possível para nós experimentar a tua misericórdia, ter acesso ao coração do Pai e ser capazes de receber o Espírito Santo profundamente em nossos corações. Por isso te pedimos, ó Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, renova aquele Espírito, o teu Espírito Santo em nossas vidas, para que tudo o que façamos comece com a tua inspiração e seja realizado pela tua ajuda salvadora e amorosa, até a conclusão que te dá a glória. Fazemos essa oração por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, tem algumas perguntas que surgem em 1 Samuel capítulo 6, onde se fala sobre alguns tumores e ratos, e acho que as pessoas podem ficar tipo, quê? Pode repetir? É isso mesmo? Então, lembra que quando os filisteus pegaram a Arca da Aliança, eles tiveram alguns problemas de saúde, por assim dizer. Tumores, problemas de pele, enfim. Daí os filisteus decidiram, bom, o que a gente vai fazer com essa arca? Vamos colocá-la em uma carroça, pegar algumas vacas que nunca tiveram arreio, nunca tiveram uma canga nelas. Na verdade, isso é muito legal, né? Tipo, os filisteus têm uma espécie de bom senso aqui. Porque eles pegam uma carroça que não foi usada, vacas que não foram usadas, porque tem algo consagrado sobre coisas assim. E mesmo eles sendo pagãos, mesmo que não conheçam o verdadeiro e vivo Deus, eles ainda tinham um bom senso de que, bom, se vamos enviar a arca do Deus de Israel de volta para Israel, então devemos ter muito cuidado com como vamos fazer isso. Agora, isso vai se desenrolar e mais para frente você vai ver como os próprios israelitas em uma certa parte da história não fizeram isso, mas os filisteus fizeram. Mas eles também tinham esses tumores e ratos de ouro. Bom, os tumores de ouro representavam os tumores que eles tinham tido, né? Os problemas de pele e tal. Não ouvimos nada sobre ratos, mas faz sentido eles terem associado a doença física deles com algo tipo uma praga, porque poderiam achar que veio dos ratos que tinham lá. Então, na Bíblia do Peregrino está traduzido como ratos, outras Bíblias podem traduzir como camundongos. Então, ficaria faça os camundongos dourados, ou os ratos dourados, e os tumores dourados. E eu achei interessante que eles dizem, vamos colocar a arca em uma carroça, e se as vacas voltarem para Israel, então saberemos que é coisa do Senhor, o Deus de Israel. E se não,
então foi tudo apenas uma coincidência. E eu acho que tem algo sábio nisso, de eles testarem. Porque, inclusive, na Igreja Católica, quando alguém afirma que aconteceu um milagre em algum lugar, a igreja não diz, uhul, olha, teve um milagre ali. A igreja investiga. Na verdade, a posição padrão da igreja é que quando alguém reivindica um milagre, uma cura milagrosa ou algo parecido, que pareça extraordinário, a posição padrão da igreja é assumirmos que foi por uma causa natural. Então, se, por exemplo, acontece uma cura, presumimos ser uma cura natural, ter tido uma causa natural para essa cura. Tem que ser demonstrado que isso não é, que está além de qualquer dúvida de que poderia ser uma causa natural, uma cura natural, e pode ser demonstrado ser uma cura sobrenatural. E é isso que os filisteus estão fazendo também. Eles estão dizendo que a causa daquilo poderia ser o Senhor Deus de Israel ou poderia ser apenas uma coincidência. E esse tipo de teste é, eu acho muito sábio da parte deles. Voltando para a história de Samuel lá, né? Tem duas coisas acontecendo nesses capítulos. Uma é que é revelado que Samuel é um bom juiz. Samuel é um bom profeta. Ele vem de uma família de sacerdotes, né? Diz lá que o pai dele, Eucana, viveu em Efraim. E ele também era... Bom, acreditamos que ele também era um sacerdote. Ele era da tribo de Levi. Mas acabou que os filhos de Samuel eram tipo os filhos de Eli. Ou seja, seus filhos não eram bons. Inclusive, eles são descritos como egoístas e corruptos. E isso nos mostra o quão importante é, o quão justo é que... no cristianismo costumamos dizer que Deus não tem netos. Ele somente tem filhos. Deus não é nosso avô. Ele se revela e faz de si mesmo como nosso pai. E cada um de nós, cada geração, tem que escolhê-lo novamente. Então temos aqui Samuel, cujos filhos não escolheram Deus. Eles eram como os filhos de Eli, de certa forma. Se aproveitavam da fama do pai deles e endureceram seus corações para com o Senhor Deus. O que é realmente trágico. É tão trágico quando isso acontece, porque eu sei que tem tantas pessoas, algumas talvez até possam estar ouvindo aqui o podcast A Bíblia em um Ano, e fazem parte dessa comunidade. Podem ser pessoas que estão buscando o Senhor, estão se esforçando para ser fiéis, mesmo que nem sempre tenham sido fiéis, ou talvez tenham chegado à fé há uns 98 dias atrás. Tem sempre esse pensamento de tipo, e os meus filhos? E essa pode ser a maior preocupação dos corações de muitos pais. Eu sei porque eu sinto isso no meu coração, porque eu digo, meu nome é Padre Mike, né? E esse padre vem de pai, e é algo real. Porque o motivo pelo qual chamamos os padres assim é por causa do Antigo Testamento, né? Porque o sacerdócio levítico era para eles serem os pais do povo. Porque no sacerdócio original era o pai da família que era o sacerdote da família. E os levitas se tornaram os pais da comunidade de Israel. E aqui na Nova Aliança, os padres são os pais da paróquia. E é algo extremamente triste quando nós, como pais, eu como um pai espiritual, e talvez muitos de vocês como pais e mães biológicos e espirituais, pais e mães adotivos, quando não vemos a fé sendo vivida por nossos filhos. Isso pode ser mais devastador do que qualquer outra coisa. Eu lembro de uma vez que a minha irmãzinha Sara, eu tinha dito alguma coisa tipo, nossa, Sara, eu não acho que eu ia conseguir ser um pai porque eu ia ficar super nervoso e preocupado, assustado o tempo todo se meus filhos iam se machucar ou algo assim. Aí ela me disse, bom, verdade, isso é ruim, né? Mas eu me preocuparia muito mais com eles perdendo suas almas. E eu pensei, sim, valeu pelo lembrete, irmã. Lembrando o sacerdote que isso é ainda mais importante, sabe? E por isso é ainda mais devastador quando temos pessoas em nossas vidas que amamos tanto que se afastaram do Senhor, que nunca conheceram sua bondade, nunca conheceram seu amor, ou talvez até mesmo levam sem seriedade. Então vamos unir nossos corações em oração, né? Porque várias vezes rezamos pelos pais nessa parte do episódio, mas vamos rezar também pelas crianças, rezar pelos filhos deles. E vamos rezar agora por todos aqueles que têm entes queridos que se afastaram do Senhor, se afastaram da igreja, porque, de novo, isso pode ser a coisa mais devastadora em nossas vidas. A última coisa que acontece nessa história, no primeiro livro de Samuel, antes de mergulharmos no Evangelho de São João amanhã, é o povo pedir um rei. E também, por falar em rejeição, né? Pensa nisso, estamos rezando sobre as crianças, sobre como as crianças podem rejeitar a fé. E ali temos o povo de Israel dizendo, queremos ser como outras nações. Samuel, escolha um rei para nós, faça um rei para nós. E Deus diz a Samuel, Samuel, não fica desanimado. Eles não estão te rejeitando, eles estão me rejeitando. Eu sei bem o que está acontecendo aqui. Porque a visão de Deus, o propósito de Deus, o plano de Deus, a vontade de Deus era eu serei o seu rei. Eu luto por você, eu te guardo, eu te guio, eu te lidero, eu te alimento com o que você precisa. E ainda assim, você não me quer.
E assim, mesmo Samuel avisando, eu vou te falar o que vai acontecer se vocês tiverem um rei. Ele vai colocar seus filhos a serviço dele, ele vai colocar suas filhas ao serviço dele, ele vai pegar um décimo, um dízimo de todas as suas coisas, ele vai fazer coisas para si mesmo, ele vai alimentar os seus próprios servos, ele vai alimentar seus próprios amigos e vocês vão ficar com o que sobrar. Eles falam, tudo bem, mas queremos ser como todo mundo. E essa não é a história de nossas vidas? Não é isso que acontece em nossas vidas também? Deus diz, deixe-me te guiar e guardar, deixe-me te alimentar e liderar, deixe-me ser o seu Deus. E às vezes nós dizemos, eu vou ficar com aquele outro Deus meia boca ali, que até me faz mal. E nós vamos ver no que isso vai dar, porque Deus pode usar até mesmo esses desejos infiéis nossos para fazer algo incrível. Mas a gente vai voltar a falar sobre isso daqui a uma semana, porque amanhã é o dia 99. E amanhã a gente vai começar o Evangelho de São João, porque amanhã é nosso primeiro interlúdio messiânico, nosso primeiro pulo no Novo Testamento, onde vamos ouvir o Evangelho de São João completo em 7 dias. Eu tô tão animado. Por favor, continuem rezando por mim. Eu odeio ter que ficar pedindo por suas orações, mas eu continuo pedindo porque eu realmente preciso delas. E eu estou rezando por você todo santo dia. Por favor, rezem uns pelos outros. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.